Salve nação, saudações! Mais um programa repercutindo e falando do Mengão. Repercutindo o que, Marcos Flá? Cara, repercutindo a entrevista do Boto, falando da ida do Fabrício Bruno para o Cruzeiro, tudo isso aqui e agora. Então, para você ficar bem informado, inscreva-se neste canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nada. Afinal de contas, isso aqui é Mengão, galera. Galera, então vamos lá. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link aqui na descrição como créditos. Valeu? Vamos lá pro vídeo então, simbora. Certinho. André, é um perfil mais rígido do que a gente está acostumado em relação aos diretores de futebol. Ele fala, inclusive, que não vai vazar mais nenhuma informação de dentro do Flamengo, que ele não vai contratar ninguém para agradar a torcida, nem a imprensa, e que o Felipe Luiz que precisa gostar e tal. Você gosta desse tipo de diretor que é um pouco mais rígido, que chega falando e é muito firme? E esse perfil, esse novo perfil de contratação do Flamengo, como é que você vê? Ele parece ser assim, né? A gente não sabe se ele é de fato assim. Na prática, né? Ele se comunica dessa forma, né? É uma questão pessoal sempre. A gente tem contato por intermédio das entrevistas coletivas. Cada vez menos existe no futebol espaço para um contato pessoal, né? E aqui eu não estou fazendo crítica a ninguém, eu estou lamentando que seja assim. Não foi sempre assim, né? As gerações mais jovens que assistem e acompanham o futebol talvez não saibam que não muito tempo atrás entrava-se no gramado depois de treino, entrava-se no vestiário depois de jogo, as pessoas conversavam, os jogadores, os treinadores com os jornalistas, era um ambiente diferente, também porque havia muito menos. Era uma cobertura muito menor e muito menos intensa. Havia menos gente, menos câmeras, menos microfones, menos veículos interessados em conversar com as pessoas. E é um processo que foi se tornando irreversível até se chegar nessa pasteurização. Então, a gente conhece o José Boto pela forma como ele fala nas entrevistas coletivas. E ele parece ser um cara de menos palavras e de muita firmeza. Isso realmente ele demonstra. Eu acho bom. Né? É alguém que, ao se comunicar, mostra que tem convicções e tem muita tranquilidade para passar essa convicção na sua maneira de trabalhar. É um profissional que vem de outro lugar, que tem outros métodos. No grande esquema das coisas, o futebol brasileiro tem a ganhar com gente que vem de fora para ser jogador, para ser treinador, para ser preparador físico, para ser médico, para ser fisioterapeuta, para ser executivo de futebol. Isso é muito bom, não só para o Flamengo, em se tratando de pessoas competentes, claro, mas também para o futebol brasileiro como um todo. Ele pode atrair, ele pode continuar aqui, eventualmente trabalhar em outro clube, não que ele está apenas começando sua vida no Flamengo, mas a presença dele pode significar interesse de outros que fazem o mesmo tipo de trabalho em vários lugares onde o futebol é importante a vir para o Brasil. Isso tudo é muito positivo. Agora, quanto ao controle total do fluxo de informações, essa parte especialmente me pegou, eu achei interessante, porque não será assim. E isso a gente pode garantir ao José Boto. Não será assim. As pessoas continuarão sabendo das coisas, internamente, aqueles que trabalham no Flamengo continuarão falando, porque essa é uma questão do ser humano. E o Flamengo é um clube muito diferente dos outros. Treinadores, em especial, que trabalharam já em outros clubes e passaram pelo Flamengo, falam do Flamengo a mesma coisa quase sempre. Olha, é uma rotina e um dia a dia muito diferente dos outros clubes. Simplesmente é assim. Esse é o perfil do Flamengo. E dentro desse perfil, o, entre aspas, vazamento de informações é quase que uma constante. Eu acho que vai continuar sendo assim. E ele fala assim, não adianta me mandar mensagem, não adianta me ligar, porque eu não vou responder e tal. Da parte dele, tá isso. É só ver. Isso ele pode controlar. Todo mundo já sabe que o Flamengo vai contratar o Juninho por 4 milhões de euros. Não foi ele que falou. Todo mundo já sabe. Ou pelo menos está lá, né? A oferta está lá no Caravaggio. Todo mundo já sabe isso. Pelo menos a gente já tem essa informação. Ou seja, ele deu essa entrevista, logo depois tivemos a informação da oferta do Flamengo para o Juninho. Ele diz também assim, não vou contratar ninguém para agradar a torcida e para agradar a imprensa. Bom,
A última diretoria do Flamengo, não sei se para agradar a imprensa torcida, mas eram nomes que davam o que falar. Sem dúvida. Não parece ser mais esse perfil. Eu acho que a gente vai viver no Flamengo e observar uma mudança de paradigma importante no futebol brasileiro. Não sei se vai ser uma tendência daqui para frente, mas se a gente olhar em retrospectiva, nas últimas décadas as coisas foram mudando, né? Primeiro, os jogadores estrangeiros chegaram em abundância no Brasil e mudaram a maneira de se trabalhar aqui no futebol, né? O Brasil era o mercado de brasileiros e um ou outro estrangeiro. E aí, de repente, passou a ser um mercado de muitos estrangeiros. Mas só jogadores estrangeiros não bastavam. Em algum momento foi preciso buscar os treinadores estrangeiros. E, recentemente, nos últimos 4 ou 5 anos, a gente tem visto treinadores estrangeiros tomando conta da Série A do Campeonato Brasileiro, ganhando os principais títulos por apresentarem trabalhos diferentes e qualificados. O Flamengo começa uma nova era, é a busca por um dirigente, por um executivo estrangeiro, europeu no caso. E aí é uma mudança grande de paradigma, porque ao ter técnicos estrangeiros, os clubes buscam uma maneira diferente de trabalhar os seus times. Ao contratar um executivo estrangeiro, europeu no caso, como é o José Botto, o Flamengo busca alguém que vai implementar uma metodologia no departamento de futebol, antes até de chegar no gramado. E isso é algo que a gente não está acostumado a ver. Então é um choque cultural grande. E ele mesmo falou, olha, eu venho de outra cultura. E ele falou assim, eu venho de um lugar onde se diz que o segredo é a alma do negócio. É o que ele falou na coletiva e é como ele vai trabalhar. E isso, juntando com o que o André falou, especialmente num clube como o Flamengo, choca ainda mais. Já seria um contraste cultural em um outro clube com uma outra cultura. O Flamengo é um clube onde tudo é muito. O Flamengo é um clube de dimensão nacional, né? Não se restringe ao seu estado, é um clube muito, falando só de Brasil. E no Flamengo tudo é muito. Quando as coisas vão muito mal, os personagens envolvidos são tratados como nada, como os piores do mundo. E quando as coisas vão muito bem, o Flamengo é o melhor clube do mundo e há de quem discordar. Então, no Flamengo, tudo é muito eufórico. E o José Botto vem de uma cultura, a cultura portuguesa, né, não só europeia, como portuguesa, que é completamente diferente. Então, é uma nova maneira de se fazer futebol. Se ele vai conseguir se manter rígido nas suas convicções e trabalhar o Flamengo dessa forma, dando certo ou dando errado, eu não sei. Ou se é o contrário, ou se ele vai, em algum momento, ser, ainda que minimamente, influenciado pelo meio e flexibilizar de alguma forma a sua maneira de trabalhar, nós também não sabemos. Eu gosto muito do que ouço do José Botto, gosto muito do que já pude acompanhar, ainda que à distância, dos seus trabalhos no futebol europeu, e é um cara que pode agregar bastante para aquilo que o Flamengo quer ser como clube, como departamento de futebol e, consequentemente, como time. Essa é uma maneira diferente de trabalhar. Não acho que será só com contratações de observação. Acho que teremos, especialmente no meio do ano, um outro tipo de olhar para algumas posições específicas, mas é diferente. Então, o rubro-negro se acostume. É uma era diferente de trabalhar o futebol do clube. Daqui a pouco a gente fala sobre o mercado do Flamengo. A gente vai falar também de um outro ponto importante dessa entrevista, quando ele fala sobre a hegemonia dos técnicos portugueses. Ele fala que quer acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses aqui no Brasil, também é algo bem interessante. Mas, André, assim, tem um ponto também que o Botto, ele fala assim, dos jogadores que estão chegando. O Zupac tocou nesse assunto da pressão da torcida. Você imagina que ele pode ceder a essa pressão da torcida? Porque é muito grande essa pressão que vem de fora também. Para trazer gente? Para trazer gente e para não gostar e para criticar o trabalho dele trazendo esses jogadores pontuais. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer quando ele falou que não contrataria jogadores para agradar a torcida ou a imprensa. Até hoje, até quando alguém... Eu não sei se alguém... É porque a diretoria anterior contratava jogador sempre do mesmo empresário, para agradar A ou B, né, cara? E também medalhão, né? Medalhão agrada a torcida, agrada a imprensa. É por isso que ele falou isso. Um dia tentou ou contratou, de fato, um jogador para agradar a imprensa. Se tentou, não conseguiu, porque a imprensa não é um corpo único que se comporta da mesma maneira em todos os lugares. Cada pessoa tem sua opinião. É responsável por ela, falando, escrevendo, não existe essa coisa. A imprensa é uma coisa que não existe de fato. Cada jornalista pensa de um jeito, muitas vezes há uma convergência nas opiniões,
Mas eu não entendi. Seria até uma loucura, eu vou contratar um jogador para a mídia acalmar as críticas. Não, nem mesmo a torcida. Ou o treinador quer, o presidente quer, os outros companheiros acham que é uma boa ideia, ou então um jogador não deve ser contratado. Não me passa pela cabeça que num clube como o Flamengo, contratações são feitas com esses critérios. Vamos agradar aqui, vamos agradar ali. Se for para agradar o treinador, acho normal. E se o jogador for mal, né, se o rendimento não aparecer, as responsabilidades precisam ser compartilhadas aí entre os envolvidos. Mas essas são as pessoas que decidem. Essas são as pessoas cujas opiniões são importantes. Então, e outra coisa que também é impossível controlar aí nos clubes de massa no Brasil, o Flamengo é o maior deles pelo tamanho da torcida. Ninguém vai ser unanimidade, sempre haverá crítica, a pressão é sempre tremenda. O ano do Flamengo já começa com cobrança, sabe? É assim, sempre foi assim e tende a ser mais assim nessa era que nós estamos vivendo, com o Flamengo sendo capaz de montar anualmente times campeões. Nem sempre isso aconteceu nos últimos anos, mas essa é a expectativa do torcedor, é o que ele quer, é o que ele deseja. O clube tem condições de fazer isso. Então, quando não acontece, é motivo de insatisfação, de frustração com as pessoas que são responsáveis, os envolvidos. Na maioria das vezes, quem paga é o técnico, o jogador é muito criticado também, e acho que vai ser natural se, por acaso, as coisas não andarem bem. O Boto e os demais. O Landim foi muito criticado no final da gestão dele agora, por várias razões, o problema com o Gabriel, etc. Então, trabalhar no futebol é aceitar esse pacote. E num clube como o Flamengo, é um pacote mais pesado, é aquele pacote extra largo. E o José Boto ele tem que saber disso. Bom, informação do Oswaldo Pascoal sobre mercado do Flamengo. Fabrício Bruno indo para o Cruzeiro. De acordo com o Oswaldo Pascoal, tudo certo entre o Fabrício Bruno e o Cruzeiro, mas agora discutir como é que vai ser a forma de pagamento. Então, o Flamengo está ali também acertado, liberou o jogador, ele já discutiu com o Cruzeiro e agora eles discutem essa forma de pagamento. O Boto, ele fala sobre problema de caixa. Eu não entendi exatamente essa parte que ele diz, a gente está com problema de caixa também aqui no Flamengo, mas se o Fabrício Bruno sai, Gustavo Zupac, é preciso trazer um zagueiro experiente para o lugar Até porque dele. o Davi Luiz também já saiu, né? Exatamente. Então, assim, o Fabrício Bruno, para mim, é um zagueiro de ótimo nível falando de futebol brasileiro, mas é verdade que com o Felipe Luiz ele terminou o ano em baixa, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira terminaram o ano como os zagueiros prediletos do Felipe Luiz. Então, acho que para o Fabrício Bruno, o que pesou foi seu status dentro do time, né? No Cruzeiro ele chega para jogar de maneira indiscutível, no Flamengo ele havia perdido espaço com o novo técnico. Então esse é o olhar do jogador. Então, e olhando para a formação de elenco, o Flamengo tem o Cleiton, menino da base, mas o Flamengo tinha 4 zagueiros, ainda que a gente discutisse, Davi Luiz numa fase final de carreira, Léo Ortiz buscando adaptação, mas eram 4 zagueiros no nível mais similar possível para jogar dentro de uma realidade de futebol brasileiro. O Flamengo perdeu 2 deles, né? O Pablo volta, né? Estava no Botafogo, também não jogou, no Flamengo jogou muito pouco. Então, assim, em termos numéricos, o Flamengo tem zagueiros para compor 4 defensores, 2 para jogar, 2 para ficar como opção. Mas em termos de nível, com as saídas do Davi e do Fabrício Bruno, o Flamengo dá uma desregulada. Então, acho que de alguma forma, talvez, não sei se agora ou no decorrer desse primeiro semestre, o Flamengo vai ter que dar uma corrigida nesse leve desequilíbrio de elenco. E eu achei interessante, quando o Boto fala sobre os reforços, quando ele pontua além da questão da grife, mas que são jogadores que vão servir o modelo do Flamengo. Porque, e essa é uma diferença da presença do José Boto, porque ele não é apenas um executivo, ele é um diretor técnico, ele é um cara que, por formação, tem condição e tem por obrigação discutir com o treinador o jogo do Flamengo. Não é que ele vai escalar jogador, não é isso. Mas cabe ao José Boto não só contratar um técnico e o técnico faz o que ele quer. O José Boto é um cara que, de cima para baixo, ajudará a decidir modelo de jogo a ser seguido pelo Flamengo. Qual tipo de técnico o Flamengo quer ter? Não é o bom ou o ruim, é o tipo de jogo a ser praticado. Qual tipo de jogador vai ser contratado para servir a este modelo? E acho que aí a gente chega também nas respostas, porque é que o Flamengo observou o anônimo, desconhecido, Juninho,
do Karabag, do Azerbaijão. Porque você olha para as características do jogador e elas mostram algo que o Filipe Luís quer que o Flamengo tenha. Por exemplo, atacantes que pressionam bastante a bola quando o Flamengo não tem a bola, para recuperar essa bola mais rápido. O Filipe Luís adora isso e tentou fazer, conseguiu fazer com que o Flamengo mostrasse esse comportamento, especialmente nos primeiros jogos. O Juninho tem essa característica. Se vai dar certo ou não, se vai ser contratado ou não, é outra conversa. Mas a gente começa a ver um papo mais alinhado sobre modelo de jogo. E era algo que a gestão anterior e na maioria dos clubes não se vê. Qual executivo, ou qual diretor, ou qual vice de futebol, qualquer que seja a nomenclatura, tem argumento, base para discutir jogo com o técnico? O Marcos Braz, o Bruno Spindel, eles discutiam um modelo de jogo com os treinadores? Não era esse o perfil deles, né? Esse é o perfil do José Botto. Então é uma mudança muito grande que impacta também no porquê dos jogadores serem observados e contratados ou vendidos e dispensados. Em relação ao Fabrício Bruno, André, imagina também que tem que trazer algum jogador experiente para o lugar. Tem os Léos, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz. O Flamengo tinha muito bons zagueiros, né? E nem todos podem jogar. Claramente, essa é uma questão que foi determinante para a saída do Fabrício Bruno, para o desejo dele sair, que não é uma coisa nova. E aí o Cruzeiro apareceu, o futebol ele está sempre aí dando oportunidades, né? Essa é uma característica do mercado, né? O jogador que não está satisfeito com alguma coisa, então, por que alguém vai querer sair do Flamengo? Uma coisa, né? Não, porque no clube para onde ele vai jogar as partidas mais importantes, vai ser considerado titular, vai ser tratado dessa maneira. E jogar no Flamengo não é para todo mundo, não é fácil. Tá? Aparentemente nem mesmo para um bom zagueiro, muito bom zagueiro como o Fabrício Bruno. Então acho que essa questão é clara no negócio, na transação, além da parte financeira, que também vem sendo noticiada no caso das possibilidades de saída dele. E o Cruzeiro está montando uma equipe muito atraente para os jogadores de futebol, né? E o Fabrício é mais um que se junta. O Flamengo vai precisar reconstruir o setor, talvez de maneira mais clara para os jogadores nessa questão hierárquica. O Filipe Luís, evidentemente, quer ótimos jogadores para todas as funções. Se o Flamengo tiver se tiver uma fila na posição de zagueiro e que as coisas estão claras em relação a essa hierarquia, entre aspas, talvez o clube tenha a ganhar por causa de quem está jogando imediatamente e por quem estará à disposição para ocupar os espaços quando eles aparecerem. Só para deixar claro, hoje o Fabrício Bruno ele se apresentou, tá, na reapresentação do Flamengo, porque não está fechado ainda com o Cruzeiro, está tudo muito próximo, mas não está fechado, não assinaram o contrato. Hoje o Fabrício Bruno estava. Agora tá, nesse momento está fechado, galera. Está concretizado a negociação. Então, na reapresentação do Flamengo, informação inclusive do Vene Casagrande, que ele não estava com cara de muitos amigos, não, de poucos amigos, então não estava muito feliz nessa reapresentação, não. E só para confirmar, 5 milhões, então, 4 milhões de euros, na verdade, oferece o Flamengo ao Karabag pelo Juninho. O Juninho estava quase fechado com o Sevilha, mas aí ouviu a proposta do Flamengo, desistiu do Sevilha e deve mesmo fechar com o Flamengo. Falamos aqui da entrevista coletiva do José Botto e ele falou em um outro ponto muito importante sobre os treinadores portugueses. Existe hoje uma hegemonia aqui no Brasil, mas ele quer acabar com isso. O contacto, tal como eu disse, desde o dia 18 é diário. Agora com ele aqui é mais fácil, que é pessoal e cara a cara, que é sempre melhor. Tudo aquilo que eu disse no primeiro dia, e se calhar fui mal interpretado, tudo aquilo que eu disse no primeiro dia eu mantenho. É alguém em que eu vejo um futuro radioso. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. E isso vai acontecer através do Filipe, com todo o respeito pelos treinadores portugueses, que alguns até são meus amigos. Eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe a acabar com essa hegemonia. Então o Filipe vai ter que trazer mais
treinadores brasileiros para vencer mais títulos, né? Porque a hegemonia dos portugueses está aí. O que é que você acha dessa entrevista do Boto e dessa parte aí que ele fala da hegemonia dos portugueses? Espirituoso, porque no fundo ele está falando sobre o trabalho dele também. Porque junto com o BAP, né, ele e o BAP, o presidente e o diretor técnico, eles optaram, o que era um caminho óbvio, né, evidente, mas eles optaram pela manutenção do Felipe como técnico do Flamengo. Ainda bem, né, porque o Felipe é um cara com um trabalho curto, interessantíssimo e um futuro muito promissor pela frente. Então, assim, se por um acaso o Boto conseguir terminar com a hegemonia dos técnicos portugueses, quer dizer que o Felipe Luiz ganhou títulos importantes em 2025. Isso quer dizer que o trabalho dele foi bem sucedido, né? Então, ele está falando de uma maneira mais ampla, claro, sobre o futebol brasileiro, mas de uma maneira mais objetiva sobre o seu próprio trabalho também. Ele está falando do Flamengo, né? Vamos deixar claro. Claro, e ele toca... É a segunda vez que ele aborda aspectos que dizem sobre o futebol brasileiro de maneira mais ampla. Porque na primeira coletiva ele deu uma resposta muito boa, que não foi inédita, é uma conversa que o Vanderlei Luxemburgo já puxou lá atrás e outros, o Diniz também e outros, mas na primeira coletiva dele de apresentação ele falou sobre a formação do jogador brasileiro. Como nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem se esforçado tanto, buscado tanto replicar metodologias europeias, se aproximar do futebol europeu, que em algum momento a essência de formação do atleta brasileiro se perdeu. Opinião dele e de outras pessoas. E que ele gostaria que isso mudasse e que ele vai tentar trabalhar dentro do Flamengo para que isso mude. E agora ele fala sobre outro ponto sensível, que é a formação dos treinadores brasileiros, né? Sobre os jogadores e sobre treinadores. Então, o José Boto, em 2 entrevistas, deixou claro que pelo menos ele gostaria de melhorar no Flamengo a formação dos atletas e também, através do Flamengo, fortalecer o mercado dos técnicos brasileiros. Pode ser visto de maneira ampla, pode ser visto de maneira mais objetiva. No fundo, é um apoio muito forte ao Felipe Luiz, que é um técnico que mostra potencial para brigar com os estrangeiros que aqui já brilham. André. Eu estou achando bem interessante, porque compatriotas do Boto, nas últimas temporadas aqui no Brasil, quando se aventuraram a fazer críticas muito pertinentes, como foram pertinentes as críticas que ele fez, essas que o Gustavo mencionou agora, foi muito boa a entrevista dele. Você pode discordar de alguma coisa que ele diz, mas você não pode ou não deve achar que não há base naquilo que ele está dizendo. Não há conhecimento, você tem obrigação de entender de onde ele está vindo para falar o que ele está dizendo. Não é um cara que chegou aí de uma hora para outra e começou a apontar o dedo. Por que eu estou falando isso? Porque o Luiz Castro, quando falou dos problemas do futebol brasileiro, na época em que ele só apanhava como técnico do Botafogo, deu várias entrevistas com a veia saltando no pescoço, ficava nervoso pelo tratamento que ele recebia, pela forma que ele considerava inadequada, como o futebol era analisado, principalmente aqui no Brasil, a questão da opinião pública, aquilo que era valorizado e não devia. Ele falava e apanhava mais. Abel Ferreira, no começo da vida dele no Palmeiras, críticas ao calendário pesadas, o então presidente da CBF, aquele que foi banido por assédio, não precisamos falar o nome, fez piada com o Abel Ferreira na entrega de um prêmio desses no final do ano. Foi no seu discurso e fez piada de mau gosto com o Abel Ferreira, como se alguém que não é daqui não pudesse opinar ou só fosse obrigado a elogiar. E agora o José Boto, que é mais um profissional que vem de fora e, por coincidência, mais um português, como o Castro, como o Abel, faz críticas pertinentes e importantes ao trabalho de revelação e formação de jogadores aqui no nosso país, que sim, continuará sendo o país do jogador de futebol. Quem chama o Brasil de país do futebol comete um equívoco, um exagero. Há lugares onde o futebol é muito mais bem tratado do que aqui no Brasil. O que nós somos, sempre fomos e creio, sempre seremos, é o país do jogador de futebol. E é onde o José Boto veio trabalhar. Ele está aqui por isso, porque nós somos o país do jogador de futebol. E ele quer que mesmo com todos os problemas de desenvolvimento. E ele quer que seja também o país dos treinadores de futebol, porque agora, pelo menos aqui, é Portugal esse país. Vamos seguir o Sport Center, tem muito mais de... Opa! Vou trazer aqui então, galera, a notícia que saiu durante a gravação do vídeo. Fabrício Bruno é do Cruzeiro. Vou trazer aqui para vocês. Muito bem, Cruzeiro se acerta com o Flamengo pela contratação de Fabrício Bruno. Veja detalhes. Vou mostrar aqui para vocês os valores, tá? Da negociação.
o Cruzeiro tinha oferecido um X, o Flamengo falou, não, eu quero mais X. Daí eles aumentaram a proposta, né? E o negócio saiu. Ó, o Cruzeiro encaminhou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno após acertar os moldes de compra com o Flamengo. O jogador deverá ser anunciado nos próximos dias para um contrato de 4 temporadas. Amanhã ele será anunciado já, cara. Isso aqui já está sacramentado. Ó, o Cruzeiro acertou o pagamento de 7 milhões de euros, 45 milhões de reais à vista ao clube carioca. A Raposa ficará com os direitos econômicos do jogador a partir do acordo. Só que aqui não fala qual que é a porcentagem, né? Anteriormente a negociação era entre 50% a 70%. Aqui não fala se é 70%. Porém, eu acredito que sim. O Flamengo busca receber todo o valor à vista do Cruzeiro, que tentava uma aquisição por parcelamento. O valor do pagamento já era um ponto comum entre os clubes. Por isso, a Raposa considerava ter um acordo encaminhado desde segunda-feira, né? Somente a forma do pagamento que pesava. E agora já foi definido, então será à vista com um acordo fechado após cerca de um mês de negociações. Fabrício Bruno será integrado ao elenco do Cruzeiro nos Estados Unidos, onde é feito a pré-temporada. O Flamengo também viaja para lá, né, sexta-feira agora. Por lá, o time ainda disputará a FC Series, com amistosos com Atlético Mineiro e São Paulo. O Flamengo também vai jogar contra o São Paulo lá, galera. Vai ser bem bacana, né? Então tá aqui, ó, tá sacramentado então, né? O acordo Fabrício Bruno foi acertado com o Cruzeiro, né? Vai para o Cruzeiro. O Flamengo vai receber 45 milhões de reais, 7 milhões de euros. Só que não fala aqui sobre a porcentagem, tá? Mas é isso, valeu? Tamo juntos, deixa o like aí para você que é flamenguista, para você que gosta do canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Tamo junto, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo do canal. Fui!